Na próxima segunda-feira, a Câmara dos Deputados, em Brasília, discute o projeto de lei 4850/2016, que estabelece 10 medidas de combate à corrupção e crimes contra o patrimônio público e ao enriquecimento ilícito de agentes públicos. E um dos convidados a fazer parte dessa discussão é o ex-secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Fábio Galindo Silvestre, que atualmente é membro da Corregedoria Nacional do Ministério Público e quem nós estamos recebendo com muito prazer ao vivo aqui em nossos estúdios. Doutor Fábio, primeiramente eu quero agradecer a sua presença aqui e dizer o seguinte: o senhor é a única autoridade aqui de Mato Grosso que foi convidada para ser ouvida na Comissão dos Deputados, que discute essas 10 medidas de combate à corrupção e que promete fazer mudanças nesse sistema nacional de combate à corrupção, tornando mais duro, mais rigoroso esse crime nocivo à nossa população. Eu queria que o senhor destacasse para a gente o seguinte: qual é a importância dessas mudanças e quais são os pontos principais que devem ser alterados? Obrigado pela sua presença, bom dia. Bom dia, Toninho, bom dia ao telespectador do Caderneiros, bom dia aos matogrossenses que nos ouvem, né? Bom dia a toda a tropa de Mato Grosso. Queria pedir esse espaço, Toninho, para deixar o meu abraço a toda a tropa. Recebi ontem muitas mensagens de policiais sobre a minha vinda a Mato Grosso, nós criamos uma relação muito boa, os policiais militares, aos policiais civis, queria deixar o meu abraço a todos eles. Eu tive a honra de ser convidado para participar dessa discussão de combate à corrupção, da discussão em torno de um sistema mais rigoroso, um sistema mais firme e um sistema efetivo contra a corrupção. Porque o que nós vimos ao longo de toda essa história do país é uma série de operações, uma série de medidas, uma grande energia desencadeada contra a corrupção, mas na hora que você vai ver o resultado final, ele é tímido, ele é pífio. Então nós precisamos mudar o sistema, mudar as regras do jogo, para que a gente possa, no final das contas, ter um político corrupto condenado, um policial corrupto condenado, um promotor corrupto condenado, para que a gente possa virar essa história triste da República, que é o corrupto se dá bem. Nós temos que fazer se dar bem o cidadão honesto, o cidadão correto e não o corrupto. E lá muitas ideias interessantes têm sido discutidas. A primeira delas, aumento de pena no combate à corrupção. Corrupção vai ser um crime com uma pena muito maior, vai quase dobrar a quantidade de pena, porque nós sabemos que uma pena mais rigorosa não impede o crime, mas inibe um pouco a sua conduta. Uma segunda coisa que vai mudar para o bem do sistema, a prisão em segundo grau dos condenados por corrupção. Nós sabemos que o corrupto, ele rouba tanto dinheiro que ele consegue pagar grandes bancas e grandes advogados. Enrolam o processo, levam o processo ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, e ali o processo dormita ali numa gaveta bonita e ele não é julgado definitivamente nunca mais. O Supremo acabou de dar uma decisão que condenou em segundo grau, vai para a cadeia e isso agora vai virar lei. A comissão vai colocar isso na legislação brasileira para que os nossos filhos e o nosso futuro possa conviver com esse novo sistema. Um sistema mais duro, um sistema mais rígido. Uma segunda medida fantástica que vai mudar completamente o modelo atual político-eleitoral. Criminalização do Caixa 2. A comissão vai discutir se essa história do dinheiro por dentro e do dinheiro por fora vai todo mundo fazer vistas grossas ou isso daí vai virar um crime punido no país. E aí o político vai ter que se adequar. Ou ele se adequa às regras e joga por dentro e o eleitor vai ter a liberdade para escolher quem ele quer para exercer o cargo, ou então nós vamos ter uma regra em que há um pouco de dinheiro lícito e declarado e outro rio de dinheiro feito no paralelo para fazer a compra de votos. Eu tenho certeza que a criminalização também vai ajudar a inibir. E eu espero que a população tenha também essa postura, que essa postura não é só do político, né? Essa postura vem primeiro da população, que deve rechaçar esse tipo de assédio para que aí os bons políticos possam ocupar o seu espaço. Uma outra medida muito interessante que está sendo discutida é sobre a delação premiada. Essa questão que nós já conversamos, que é o delator rompeu com o acordo inicialmente feito, ou fez um acordo falso. A interrogação que fica na cabeça do cidadão é, e aí?
E aí a nova comissão, a comissão especial, está discutindo novas ferramentas, novas formas para fazer uma punição mais rigorosa ainda desse delator que brincou com a justiça, que você vai concordar comigo. Alguém que senta na frente de um promotor e de um juiz, diz uma versão dos fatos e depois se descobre que essa versão é mentirosa, ele é criminoso duas vezes. Primeiro, que praticou o crime lá atrás. Segundo, porque teve a cara de pau de ir na frente de um juiz e de um promotor e fazer uma mentira. Mas, enfim, o que se espera é que essa comissão mude a história que aconteceu na Itália. Na Itália, a Operação Mãos Limpas aconteceu na década de 90 e depois a Itália ficou pior. A Itália ficou mais corrupta e com um sistema legislativo mais fragilizado depois da Operação Mãos Limpas. O que se quer no Brasil, depois da Lava Jato, é que a gente tire uma expertise, a sociedade discuta e amadureça o que aconteceu com a Lava Jato e crie um sistema mais eficiente, mais rigoroso para combater a corrupção. Agora eu queria falar, por exemplo, nessa história do delator, porque é uma figura nova, uma lei da delação premiada. O delator, ele é um bandido também. Ele é um bandido que muda de lado e nós tivemos casos aqui, N casos no estado de Mato Grosso, por exemplo, Pedro Nadaf, que foi preso, estava lá, acusado, bandido, réu confesso, e de repente ele vira delator, muda inclusive a sua nomenclatura. De bandido vira colaborador da justiça. Mas ele pegou dinheiro e de repente passa a ser colaborador da justiça, ganha a liberdade e a pergunta é, e o dinheiro que ele pegou, isso não devolve? Como é que fica essa condição do delator? É isso que a sociedade não entende. Até que ponto é bom ou é ruim essa figura do delator, doutor? Bom, pela minha experiência de combate ao crime organizado, uma coisa eu posso falar que eu aprendi. Na corrupção, no crime organizado, não há lealdade. Há uma composição de uma quadrilha pela conveniência do roubo do dinheiro público e depois que a justiça coloca a sua energia em cima disso, corre cada um para o lado, salve-se quem puder, e alguns deles, os mais frágeis, correm primeiro para ocupar essa posição de delator. O delator ele tem duas obrigações que devem ficar muito claras. A primeira, reparação integral do dano. Tudo aquilo que foi apurado que ele roubou de dinheiro público tem que ser devolvido. E segundo, não é só uma devolução imediata, senão você incentiva o roubo. Você fala, roubou 5 milhões, devolve os mesmos 5 milhões, não brinco mais disso, não. Tem que ser a devolução, reparação integral do dano e mais do que isso, uma multa pedagógica e exemplar do dobro, triplo, quádruplo do valor roubado para que aquilo sirva de lição, tanto para quem roubou, quanto para toda a sociedade, porque vai saber que roubar dinheiro público não compensa. Uma vez rompido o acordo de delação, ele passa a ser réu nas mesmas condições originais e eu vou levar na discussão de segunda-feira, posso assumir o compromisso com o Mato Grosso, que em razão dessa fraude praticada no acordo de delação, isso venha como uma agravante, uma causa de aumento de pena, porque ele já cometeu o crime, como nós falamos, e agora brinca com a justiça, brinca com o Ministério Público e tenta brincar com a sociedade. Isso tem que ser punido, isso tem que ter uma resposta clara, uma resposta rigorosa, e o que nós vamos discutir segunda-feira é exatamente isso. Quem rompeu um acordo de delação vai ter que ter um aumento de pena. A maior operação de Mato Grosso que levou gente graúda para trás das grades, como eu citei aqui, Pedro Nadaf, inclusive o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, foi a Operação do Sodoma, como foram amplamente divulgados pela imprensa e a sociedade tem conhecimento disso. O senhor estava aqui em Mato Grosso nessa época. Como é que foram essas operações? O senhor que estava aqui em Mato Grosso, como é que se chegou a essa gente graúda que muita gente não acreditava nisso, doutor? Bom, eu não tenho a menor dúvida que uma operação dessa natureza faz despertar no cidadão o sentimento que tanto o Zé da Esquina quanto o ex-governador estão submetidos à mesma lei. A lei que pega o pequeno também passa a pegar o grande. Quando nós assumimos a Secretaria de Segurança Pública, o doutor Mauro Zac como secretário e eu como secretário executivo com essa parte operacional, o que nós tínhamos era uma desintegração das forças, a polícia não se conversava, militar com a civil, com o Ministério Público. O que nós fizemos foi aquela regra simples de casa.
vamos conversar, vamos dialogar, vamos trocar informações. E criamos uma grande força-tarefa, uma grande estratégia do nível estadual com o nível federal. A Polícia Federal passou a conversar com a Defaz, que passou a conversar com o GAECO. Nós tivemos uma iniciativa muito feliz, que hoje eu posso dizer, que foi levar delegados para dentro do GAECO, somar Ministério Público e Polícia, para que eles tenham maior força. O Ministério Público tem uma expertise, a Polícia Civil tem uma outra expertise, e a soma de todos nós é sempre muito mais forte do que cada um isoladamente, individualmente considerado. Quando se criou essa força-tarefa, as forças começaram a dialogar, começou-se a identificar que cada um tinha uma peça do quebra-cabeças. Identificou-se uma fraude grave no sistema de incentivos fiscais e essa fraude ela canalizava dinheiro público para o patrimônio pessoal de alguns investigados e também para a quitação de dívidas políticas. E isso é importante dizer, Toninho, o quanto é importante nós termos uma polícia independente. A Delegacia Fazendária teve a independência suficiente para fazer o seu trabalho e é, no meu conhecimento, o único caso em que uma polícia estadual prendeu um ex-governador. Porque, em regra, quem acaba prendendo e acaba levando todos os louros desse trabalho é sempre a Polícia Federal. No caso de Mato Grosso, a população mato-grossense pode se orgulhar da sua polícia e da sua justiça. Porque quem prendeu foi a Polícia Estadual, quem trabalhou foi o Ministério Público Estadual e quem deu uma decisão foi uma juíza estadual, a doutora Selma Arruda, que dispensa comentários pela sua coragem no combate à corrupção. Agora, doutor, nós abrimos o programa falando de 10 medidas de combate à corrupção e o Brasil está mudando porque os corruptos estão sendo presos e, na verdade, a lei vai ser apertada para o forte combate à corrupção. Agora a pergunta é, somente a prisão resolve? Porque nós estamos falando aqui de roubo ao dinheiro público. No caso aqui dessas figuras que foram citadas, ex-secretários, ex-governador, o Estado foi lesado. O que significa isso para o telespectador do Cadeia Neles? Dinheiro que deveria ser investido na construção de hospital, na compra de medicamento, na construção de novas escolas, esse dinheiro foi desviado para bolso, para patrimônio pessoal, a sociedade perdeu. E aí o seguinte, as pessoas foram presas, mas e esse dinheiro que foi desviado? Ele precisa ser devolvido ao Estado para ser aplicado em benefício ao cidadão. Quais são os instrumentos a serem utilizados para que não somente a prisão aconteça, mas o dinheiro seja devolvido ao cidadão? Perfeito, Toninho. Esse é o caminho. A Convenção de Nova York de Combate ao Crime Organizado, desde 1985, recomenda follow the money, siga o dinheiro. O corrupto, o que ele tem de mais endeusado na vida dele, o grande deus da vida dele é o dinheiro. O que ele busca é o acúmulo patrimonial. Então, o grande segredo é prendê-lo, porque prende-se um ex-governador, um ex-secretário, como prende o Zé da Silva, que furta um celular ali na Praça da Mandioca. Então, também prende o ex-governador. Mas, mais do que isso, perde-se o patrimônio e eu acho que o grande segredo é desestimular o roubo do dinheiro público com multas pedagógicas. Roubou 5 milhões, impõe uma multa de 20, ou seja, vai perder não só o que roubou, como também aquilo que construiu o lícito a título de indenização, porque quem rouba dinheiro público dá um tapa na cara da sociedade. E a única forma de indenizar essa sociedade é devolvendo patrimônio a mais. Então se discute o sequestro de bens, fazenda, gado, como já teve o caso aqui no Mato Grosso, se discute o bloqueio de contas judiciais no Brasil e no exterior. Há hoje toda uma iniciativa do Ministério Público Federal de acordos internacionais para que o dinheiro público mandado ao exterior, a esses paraísos fiscais, retornem ao Brasil, e Mato Grosso tem dado exemplo nesse aspecto. Da Operação Sodoma, já mais de 30 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. O que significa, por exemplo, para se ter uma ideia, 15 ou 20% do orçamento da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso. Ou seja, é algo que volta aos cofres públicos e mais, volta ao cidadão como política pública. Ok. Só para a gente encerrar, doutor Fábio, o senhor acha que com essas prisões, com esse trabalho da doutora Selma Arruda, do Ministério Público, da polícia aqui, Mato Grosso pode ser apontado como um exemplo no combate à corrupção? Eu não tenho a menor dúvida disso. Já me perguntaram em Brasília se Mato Grosso é um estado mais corrupto que os outros.
Eu falo não. Mato Grosso não é mais corrupto que os outros estados. O que aconteceu no Mato Grosso aconteceu em muitos estados da federação. A diferença é que a sociedade de Mato Grosso e as autoridades de Mato Grosso tiveram coragem para levantar o tapete, enxergar a sujeira que tinha ali e fazer a sua limpeza. Então, Mato Grosso não é mais corrupto que os outros, muito pelo contrário. Mato Grosso dá um exemplo de união das forças, exemplo de honestidade das autoridades, exemplo de atuação integrada e enfrentou a sua corrupção. Eu tenho certeza absoluta que a sociedade de Mato Grosso tem orgulho do que aconteceu e, mais do que isso, todo gestor de dinheiro público daqui para frente vai pensar 2 vezes antes de botar a mão na cumbuca do dinheiro público. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação e nós esperamos, com a sua ajuda, o senhor sendo ouvido como representante de Mato Grosso lá, essa colaboração para nós virarmos essa página no Brasil. Eu agradeço, Toninho, deixo um abraço meu a todo cidadão mato-grossense e naquilo que eu puder contribuir, sempre farei o meu trabalho de combate à corrupção, como fiz no Ministério Público, como fiz na Secretaria e agora em Brasília. Um grande abraço e tudo de bom. Valeu.